Existem momentos na vida de uma mulher em que a dor chega tão de repente que parece impossível respirar. Esta é a história de alguém que acreditou no amor, construiu uma vida inteira ao lado de um homem e foi abandonada numa noite comum de semana, com uma frase fria que ainda ecoa. Mas o que essa mulher fez com aquelas horas de silêncio vai te surpreender. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu nunca fui do tipo dramático. Nunca fui a mulher que chora no cinema, que manda mensagem longa de madrugada ou que liga 10 vezes seguidas esperando resposta. Sempre me orgulhei disso, dessa compostura, desse senso prático, dessa capacidade de resolver problemas sem precisar de aplauso. Minha mãe costumava dizer que eu nasci com os pés no chão, antes de aprender a andar. Eu via isso como elogio, sempre vi. Mas naquela terça-feira de agosto, em Campinas, eu aprendi que existe um tipo de dor para o qual nenhuma compostura serve de escudo. Um corte que vai fundo justamente porque você não esperava pela faca, porque escolheu olhar para o outro lado quando o brilho da lâmina apareceu no horizonte. Eu me chamo Mirella. Tenho um apartamento no Cambuí, bairro arborizado de Campinas, com janelas que dão para uma rua de paralelepípedo, onde as tipuanas jogam sombra no asfalto de manhã cedo. Trabalho como coordenadora de projetos numa empresa de tecnologia no centro da cidade e estava casada com o Heitor há 11 anos. 11 anos. Falei essa frase tantas vezes depois daquele dia que ela foi perdendo o peso, como uma expressão repetida até virar ruído de fundo. 11 anos de café da manhã com o pó que ele comprava numa torrefação específica na rua Culto à Ciência. 11 anos de viagens para o litoral norte de São Paulo, de brigas sobre quem esquecia de fechar o botijão de gás, de fins de semana inteiros vendo séries sem sair da cama. 11 anos de uma vida que eu achava, com total sinceridade e sem nenhuma reserva, que era completamente nossa. Aquela tarde começou igual a qualquer outra terça-feira de agosto. Cheguei do trabalho por volta das 6h30, com uma sacola do mercado na mão direita e a bolsa pesada no ombro esquerdo. O cansaço das 8 horas se manifestando num formigamento leve na base do pescoço. O cheiro de arroz esquecido na panela ainda pairava pela cozinha desde o almoço. Um cheiro levemente azedo, de amido começando a virar cola. Coisa que eu já tinha pedido a Heitor incontáveis vezes que evitasse. Ouvi o barulho da televisão antes de entrar. Mais um jogo de futebol. Volume alto demais, com aquele murmúrio coletivo de estádio que vazava pelo corredor do prédio. Cheguei. Falei, jogando a sacola em cima da bancada com mais força do que pretendia. Ele não respondeu. Comecei a guardar as compras devagar, quase mecanicamente. Iogurte grego, queijo Minas Frescal, um maço de rúcula que eu nem sabia se ia usar antes de murchar, 2 limões, uma caixinha de achocolatado que comprava por hábito antigo. Havia uma sensação estranha no ar daquele apartamento. Uma pressão quase barométrica que eu não soube nomear de imediato. Era uma frieza que não vinha do ar-condicionado. Era algo na qualidade do silêncio que ele mantinha, na ausência de qualquer comentário, nem mesmo o habitual, como foi o dia, que já não vinha com entusiasmo fazia meses, mas ao menos vinha, ao menos existia como sinal de que eu ainda era percebida naquela casa. Dobrei a sacola com cuidado e fui até a sala. Heitor, você não vai jantar hoje? Ele desligou a televisão de repente. Aquilo me pegou de surpresa genuína. Heitor nunca desligava o jogo no meio, independentemente do placar ou do time. Mir, ele disse, sem me olhar. Estava encarando o piso de madeira entre os pés. Preciso te falar uma coisa. Sentei no canto da poltrona perto da janela. Lá embaixo, na rua Giuseppe Garibaldi, o trânsito do começo da noite ainda estava pesado, como sempre em Campinas nesse horário. Um ônibus buzinou. Uma moto acelerou forte no cruzamento. Um casal de idosos atravessava devagar, de mãos dadas, sem pressa nenhuma. O mundo lá fora continuava girando com indiferença total. Eu vou sair hoje à noite, ele disse, com a voz de quem finalmente diz algo que ficou entalado por tempo demais. Pra jantar. Tá. Com quem? Ele finalmente me olhou. E naquele olhar havia uma combinação que eu nunca tinha visto nos olhos dele em 11 anos inteiros. Culpa e determinação ao mesmo tempo.
como se tivesse ensaiado aquela cena por dias. Como se aquele momento tivesse sido planejado enquanto eu estava na fila do caixa do supermercado, com a Natácia. O nome me caiu no peito como uma pedra num poço fundo, e eu ouvi o eco dentro de mim antes de qualquer outra reação. Eu conhecia esse nome. Não pessoalmente, mas havia aparecido antes, num comentário de foto no Instagram que eu fingira não ter visto num domingo à noite, numa notificação que piscou na tela do celular enquanto ele estava no banheiro e desapareceu antes que eu conseguisse ler completo. Numa energia diferente que ele carregava quando chegava tarde às quartas-feiras, cheirando a perfume que não era o dele. Eu tinha escolhido conscientemente não puxar o fio, mas o fio sempre esteve lá, enrolado, esperando. "Quem é a Natácia para você?" perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Ela é alguém com quem tenho conversado bastante." Ele passou a mão espalmada no rosto, gesto que eu reconhecia como sinal de desconforto total. "Mir, não vai adiantar enrolar. Nosso casamento ficou sem graça, sem emoção, sem novidade. Eu preciso de alguma coisa diferente agora. Preciso sentir alguma coisa de novo." Ficou sem graça. Eu olhei para ele e tentei processar o que aquelas palavras significavam de verdade. 11 anos que incluíam a noite em que ele teve aquela pneumonia logo depois do nosso aniversário de casamento, e eu dormi numa cadeira de plástico de hospital por 2 dias, com dor nas costas e o sabor de café de máquina que não saía da boca. A época em que a empresa de publicidade onde ele era sócio quase faliu, e eu usei meu 13º inteiro para cobrir o aluguel do escritório deles sem ele precisar pedir. O aborto que tivemos no 7º ano, uma perda que a gente nunca mais conseguiu falar abertamente, que ficou suspensa entre nós como uma nuvem pesada que nunca descarregou de vez. "Sem graça", eu repeti em voz baixíssima. "Não é sobre você", ele disse, com aquela frase que é a mais covarde do dicionário emocional humano. E eu quase ri, quase soltei. Uma risada longa e involuntária naquele apartamento silencioso. "Não me espere acordada para o jantar esta noite", eu falei. Heitor piscou 2 vezes. Parecia que não esperava essas palavras nessa ordem. Talvez esperasse choro. Talvez esperasse que eu fosse atrás pedindo para conversar, ou que eu listasse em voz alta tudo que fiz por esse casamento. Mas eu disse aquilo, e cada sílaba foi deliberada. Não era raiva ainda. A raiva viria depois. Era algo mais antigo e enraizado. Era o instinto de quem aprendeu muito cedo que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tomar se você não abrir mão dela voluntariamente. Heitor pegou a jaqueta jeans que estava dobrada no braço do sofá, checou o celular com o polegar e saiu sem mais uma palavra. A porta fechou com uma leveza que doeu mais do que qualquer estrondo teria doído. Fiquei parada no meio da sala por um tempo que não sei medir. O iogurte ainda estava na bancada. O maço de rúcula começava a amolecer sob a luz fria da cozinha. A televisão estava desligada e o apartamento estava num silêncio tão completo que eu ouvia o refrigerador zumbindo lá atrás, o rangido de uma porta no andar de cima e meu próprio sangue circulando nas têmporas. Então fui até o banheiro, abri a torneira da pia e me olhei no espelho por um longo tempo. A mulher que me olhava de volta não estava chorando. Estava com a mandíbula levemente comprimida, os olhos secos e muito acordados. Havia algo naquele olhar que eu reconheci como o começo exato de uma decisão. Não de vingança ainda. Não usaria essa palavra naquele momento. Era algo mais parecido com clareza. A clareza de quem acabou de ver uma coisa que não pode ser desvistar, não importa quanto você queira. Peguei o celular e liguei para minha amiga Dione. "Dione, você pode vir aqui agora? Preciso de você." Ela chegou em 23 minutos com uma garrafa de vinho tinto e um semblante de quem já estava preparada para qualquer coisa. Dione e eu nos conhecemos na faculdade, em Campinas mesmo, há quase 18 anos. Ela é do tipo de pessoa que não te deixa romantizar dor, que olha para uma situação com uma frieza clínica que às vezes irrita, mas que naquela noite era exatamente o que eu precisava. Não conforto fácil, não choro solidário, mas alguém que pensasse junto com os pés no chão. Contei tudo enquanto ela abria o vinho com um saca-rolhas que tirou da própria bolsa como se fosse item de primeiros socorros que carregasse preventivamente. "Natácia",
Ela repetiu, mastigando o nome com calma. Há quanto tempo você acha que isso vem rolando? Não sei. Talvez meses. Talvez mais do que isso. E você tá como de... verdade? Não tô bem, eu disse, com honestidade que surpreendeu até a mim. Mas vou ficar. Ela me estudou por um segundo com os olhos semicerrados, avaliando. O que você quer fazer? E foi aí que alguma coisa mudou dentro de mim. Não de forma dramática, sem música crescendo ao fundo, sem iluminação especial. Foi quieto e seco, como quando uma engrenagem finalmente clica no encaixe certo, depois de ficar solta por tempo demais. Peguei o copo, dei um gole longo de vinho que estava um pouco mais quente do que devia e olhei para Dione diretamente nos olhos. Eu quero que quando ele abrir essa porta mais tarde esta noite, ele entenda completamente que tomou a pior decisão da vida dele. Dione sorriu. Não era sorriso de maldade rasa. Era o sorriso específico de quem reconhece uma mulher que acabou de tomar as rédeas da própria história nas mãos com firmeza. Então, ela disse, colocando o copo na mesa de granito com toda a seriedade do mundo, como se fosse o início de uma reunião importante. A gente tem algumas horas boas pela frente. Me conta exatamente o que você tem em mãos. Tudo o que for relevante. A primeira coisa que eu disse a Dione foi que eu precisava da minha cabeça funcionando, não das minhas emoções. Ela entendeu sem que eu precisasse elaborar. Serviu mais vinho para ela mesma, encostou na cadeira da cozinha e disse com simplicidade, então fala, tudo o que você sabe, tudo o que você guardou. Comecei a falar, e foi como abrir uma torneira que eu não sabia que estava fechada fazia tempo. Falei do comentário de foto, da notificação no celular que desapareceu rápido demais, das quartas-feiras chegando tarde sem explicação convincente. Falei da conta corrente conjunta, onde eu tinha anotado saques em dinheiro vivo nos últimos 3 meses, valores pequenos mas regulares, do tipo que você faz quando não quer rastro de cartão, quando quer que o dinheiro simplesmente suma sem história. Falei do fim de semana em que ele disse que tinha viajado a Ribeirão Preto a trabalho e voltou sem nenhuma nota fiscal, sem nome de hotel, sem nenhum registro que eu pudesse confirmar. Falei de tudo aquilo que eu tinha guardado nos porões da cabeça, porque olhar diretamente era doloroso demais, porque era mais fácil deixar a dúvida ser apenas dúvida do que transformá-la em certeza. Dione ouviu tudo sem me interromper uma vez. Quando eu terminei, ficou em silêncio por talvez 30 segundos, olhando para o copo de vinho na mão. Depois disse, você tem acesso às contas bancárias? Tenho. São conjuntas. Sempre foram. Você tem acesso ao e-mail de trabalho dele? Não. Nunca precisei. O celular? Ele levou. O celular. O computador de casa? Eu pisei. O notebook de Heitor estava em cima da mesa do escritório desde aquela manhã. Ele tinha saído sem ele, provavelmente tão concentrado em se preparar para a noite que esqueceu. Com uma calma que me surpreendeu, fui até o escritório, abri o notebook e digitei a senha. Heitor usava a mesma desde 2015, a placa do primeiro carro dele com exclamação no final. Eu sabia porque ele tinha me pedido que memorizasse uma vez, caso ele precisasse de algo urgente. Eu memorizei. Eu sempre memorizei tudo que era dele. O computador abriu sem resistência. Tá desbloqueado, eu falei para Dione, que tinha vindo até a porta do escritório. Então começa a procurar. Com calma, com método. Não é invasão, Mirella. É documentação. É você sendo responsável com a sua própria vida. Fui direto pro e-mail. Ele usava o navegador com login salvo. Então a caixa de entrada abriu imediatamente, como se o computador também estivesse do meu lado. Passei os olhos pelas mensagens sem respirar direito. Relatórios de trabalho, newsletters, confirmações de compra, convites de reunião. Então procurei pelo nome. Natácia. Achei 8 mensagens em menos de 2 meses. Não eram e-mails explícitos, nada disso. Eram mensagens sobre o almoço de quarta que foi ótimo, sobre o apartamento que vai ficar disponível em setembro, sobre o que a gente vai fazer quando as coisas se acertarem de vez, sobre você tem paciência, eu sei, e eu agradeço isso. Esse último trecho foi o que mais pesou, o apartamento disponível em setembro. Ele estava planejando. Isso não era impulso de uma noite, não era crise de meia-vida mal administrada, era projeto, era calendário,
Era futuro construído às escondidas, enquanto eu coordenava projetos na empresa para ele poder usar meu 13º sem precisar pedir com muita vergonha. Tirei foto de cada uma das telas com o meu celular, com a mão firme, sem tremer. Dione ficou do meu lado, em silêncio todo o tempo, sem me apressar, sem fazer comentários desnecessários sobre o que estávamos lendo. Agora vai no extrato bancário, ela disse quando terminei com os e-mails. O banco online abriu sem problema. Nos últimos 4 meses, havia saques em dinheiro vivo que somavam perto de R$ 3.200. Nada que chamasse atenção num olhar rápido, mas que, somados com atenção, formavam um padrão absolutamente claro. Toda semana, regularmente, um saque entre R$ 200 e R$ 300. Jantares, passeios, talvez flores num dia impulsivo, talvez cinema, talvez o início de um apartamento de setembro. Printei o extrato dos 4 meses. Mandei tudo para o meu e-mail pessoal num único arquivo. Eram quase 8h30 da noite quando Dione disse: "Você precisa ligar para um advogado agora ou consegue esperar até amanhã cedo? Tenho o contato de uma doutora que fez a separação da minha prima há 2 anos. Posso mandar mensagem agora e ela provavelmente responde de manhã. Manda. E manda também para o advogado de questão patrimonial, se tiver. Você tem bens em conjunto com ele. Além das contas, o apartamento está no nome dos dois. Compramos há 6 anos. Eu paguei metade do sinal com a herança que recebi da minha avó. Herdei em vida, antes de nos casarmos." Dione fechou os olhos por um segundo inteiro. Quando abriu, havia determinação neles que me deu energia só de observar. "Então você precisa garantir que isso fique documentado. Qualquer comprovante da origem do dinheiro do sinal, extrato bancário da época, comprovante de transferência, qualquer papel, vai precisar." Fui até a gaveta do escritório onde guardávamos os documentos mais importantes da casa. Fiquei parada um instante, olhando para a pilha de pastas e envelopes, sem saber por onde começar. E então, comecei a separar com a metodologia de quem é coordenadora de projetos e que, mesmo no meio da dor, consegue criar uma lógica de trabalho. Escritura do apartamento. Comprovantes de transferência do período de compra. Declarações de imposto de renda dos últimos 2 anos, onde a herança aparecia registrada. Fui organizando tudo numa pasta de plástico transparente que achei no fundo da gaveta, respirando fundo entre cada documento. Às 9h20 da noite, mandei mensagem para a advogada. Breve, clara, sem drama. Precisava de consulta urgente sobre separação e questão patrimonial. Às 9h32, mandei para o advogado de financeiro cujo cartão estava na minha carteira há meses, sem que eu soubesse que um dia ia precisar. Às 9h48, fiz a 3ª ligação da noite. Essa foi a mais difícil. A dona Cerise atendeu no 3º toque, com a voz levemente sonolenta de quem estava assistindo televisão e não esperava ligação em noite de semana. "Mirela, que foi, minha filha?" Dona Cerise é a mãe de Heitor, uma mulher de quase 70 anos que morava num sobrado no Jardim Chapadão, que fazia caldo de feijão toda quinta-feira sem falta e que me chamava de filha desde o 2º ano de casamento, com uma naturalidade que nunca pareceu forçada. Uma mulher que tinha me abraçado num corredor de hospital na noite mais difícil que eu tive nessa vida. Uma mulher que merecia saber a verdade antes de ouvir a versão editada do filho. "Dona Cerise, preciso te contar uma coisa." Minha voz saiu estável, sem hesitar. "O Heitor saiu hoje à noite para jantar com outra mulher. Ele me disse que nosso casamento ficou sem emoção para ele. E eu encontrei e-mails que mostram que isso vem acontecendo faz algum tempo. Com planejamento, silêncio. Um silêncio longo e pesado, do tipo que ocupa espaço físico na linha que você consegue quase tocar. Meu Deus," ela disse, por fim. A voz estava diferente. Mais velha de repente, como se eu tivesse adicionado anos nela naqueles 30 segundos. "Mirela, não precisa falar nada agora, dona Cerise. Eu só não queria que a senhora descobrisse por outra pessoa. Você tá sozinha? A Dione tá aqui. Eu venho aí." "Não precisa, senhora, se tô bem de verdade. Eu venho aí," ela repetiu, com a firmeza suave de uma mulher que criou filho sozinha e que, quando decide uma coisa, não desfaz. 50 minutos depois,
Dona Cerise estava sentada na minha cozinha com um Tupperware de caldo de feijão que aqueceu rapidamente e trouxe dentro de uma bolsa de tecido estampada. Ela me abraçou na porta sem dizer nada por um tempo longo, e eu senti o cheiro do perfume barato de sempre, e foi a primeira vez naquela noite inteira que meus olhos ficaram cheios de água, não de desespero, de alguma coisa que ainda não encontrei a palavra exata para nomear. Ficamos as três na cozinha por quase 1 hora. Dione falando baixo sobre o que precisava ser feito nos próximos dias. Dona Cerise sacudindo a cabeça devagar, ora com uma vergonha quase física de ver, ora com uma raiva contida que eu nunca tinha visto naquela mulher suave em 11 anos. E eu, no centro de tudo aquilo, fui ficando mais fria, mais clara, mais resolvida a cada conversa, como se a presença delas duas fosse um lastro, como se o peso delas me mantivesse ancorada. Por volta das 11 da noite, Dione me olhou e disse com firmeza tranquila: "Agora você vai arrumar as malas dele." Não perguntou. Afirmou. Fomos até o quarto. Abri o guarda-roupa com um clique metálico e comecei a retirar as roupas com movimentos organizados e deliberados. Camisas dobradas em 4, calças empilhadas, os 2 ternos de reunião, a mochila de academia, o nécessaire com os produtos do banheiro que eu conhecia de memória. Dione trazia as malas do armário de serviço. Dona Cerise ficou parada na porta do quarto com os braços cruzados e os olhos úmidos, sem dizer uma palavra. Eu não chorei uma única vez durante todo aquele processo. Havia uma concentração quase cirúrgica naquilo, uma precisão nos movimentos que me espantou depois, quando olhei para trás para tentar entender de onde tinha vindo. Quando as 3 malas estavam prontas e encostadas perto da porta de entrada, sentei no sofá e olhei para o relógio na parede. 11h42 da noite. Ele havia dito que voltaria. Eu sabia que voltaria. Homens como o Heitor sempre voltam porque a cama de casa ainda é mais segura do que a novidade, porque o hábito de 11 anos é mais forte do que um jantar num restaurante bonito. Voltaria. A questão era o que encontraria ao chegar. Dona Cerise se sentou do meu lado no sofá, pegou a minha mão sem falar nada e ficou. Dione ficou de pé perto da janela, de braços cruzados, olhando para o movimento lá embaixo na rua. O apartamento estava silencioso. As 3 malas ficaram ali perto da porta, prontas, aguardando. Esperamos. O relógio marcava 00h11 quando eu ouvi a chave girando na fechadura. O som era familiar. Eu tinha ouvido aquele som exato milhares de vezes em 11 anos, né? Quando ele chegava tarde de reunião, quando voltava do futebol de domingo, quando a gente chegava junto de algum lugar e ele abria a porta enquanto eu procurava algo na bolsa. Mas naquela madrugada, aquele som metálico e simples foi o mais carregado que eu já ouvi na vida. Era como se cada clique da fechadura me disse alguma coisa invisível. A porta abriu e Heitor congelou. Não foi uma pausa dramática de novela. Foi um congelamento físico real, o tipo que acontece quando o cérebro recusa processar as informações que os olhos mandam, porque elas não batem com o que ele esperava encontrar. Ele ficou com a mão ainda na maçaneta, o corpo meio dentro e meio fora, os olhos varrendo a cena à frente com uma velocidade que eu observei com atenção quase clínica. As 3 malas, organizadas perto da entrada, etiquetadas com marcador preto que Dione tinha tirado da bolsa com a mesma praticidade com que trouxera o saca-rolhas. A sala iluminada com a luz normal de sempre, sem drama, sem penumbra. Eu sentada no sofá com as pernas cruzadas e as mãos tranquilas no colo. Dione encostada na parede da sala com os braços cruzados. Em silêncio. E Dona Cerise sentada na cadeira de braços perto da janela, com os próprios braços cruzados no colo e uma expressão que eu percebi, mesmo de longe, que devia ser absolutamente devastadora para ele, porque era a expressão da mãe dele, e a mãe é sempre o tribunal mais difícil e definitivo que existe. Ele olhou para tudo aquilo por talvez 5 segundos que pareceram bem mais longos. Depois me olhou. "Mira, pode entrar, Heitor", eu disse. A voz saiu nivelada, sem esforço. Nem raiva, nem choro, nem ironia. Apenas palavras funcionando como devem. "Você não precisa ficar parado na porta." Ele entrou, fechou a porta com um cuidado excessivo, quase reverencial,
como se o barulho de um clique mais forte pudesse piorar as coisas. Olhou para as malas, depois para Dione, que não disse nada, depois para a mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui a essa hora? Dona Cerise não respondeu imediatamente. Ela o olhou por um tempo que durou mais do que ele conseguiu sustentar sem desviar os olhos. Então disse, com uma voz baixa, que eu nunca tinha ouvido naquela mulher suave: vim dar apoio para Mirella, que é o mínimo que eu podia fazer. Heitor passou a mão no cabelo 3 vezes seguidas. Eu reconhecia aquele gesto. Era o de quem está tentando reorganizar o pensamento rapidamente, de quem percebe que chegou para uma situação diferente da que esperava. Mir, a gente pode conversar? Só a gente dois? Pode. A Dione e a Dona Cerise esperam aqui. A cozinha tá boa para você? Nos sentamos na cozinha. A mesma onde eu tinha guardado o iogurte horas antes. A mesma bancada de granito escuro. A mesma luz amarelada de sempre. Tudo igual e completamente diferente ao mesmo tempo, como acontece quando uma coisa muda de significado sem mudar de forma. Ele começou a falar antes que eu dissesse qualquer coisa. As palavras vieram em torrente, como quem preparou o monólogo no caminho inteiro de volta. Aquela noite tinha sido um erro. Ele foi muito impulsivo. Não sabia o que tinha dado nele ultimamente. A Natácia era uma coisa que começou num momento em que ele estava muito ruim por dentro, se sentindo invisível dentro de casa, achando que eu não o via mais, que o casamento tinha virado rotina demais. Eu ouvi tudo sem interromper uma vez, porque naquele momento eu sabia bem mais do que ele imaginava, e o poder de quem sabe mais é saber exatamente quando. Calar e deixar o outro se expor completamente. Quando ele terminou, o apartamento ficou em silêncio por alguns segundos. Então peguei meu celular em cima da mesa e virei a tela para ele. As fotos das telas do computador dele, as 8 mensagens, os detalhes do almoço de quarta e principalmente aquela frase sobre o apartamento que ficaria disponível em setembro. Isso não é impulsos, Heitor, eu disse, com uma voz que estava mais tranquila do que eu esperava de mim mesma. Isso é planejamento. Você estava me enganando com projeto, com prazo, com data de mudança. O rosto dele mudou de uma forma que eu nunca tinha visto. Não era mais só culpa. Culpa ele já tinha quando chegou. Era algo mais complicado. Era o rosto de quem percebe que a narrativa que preparou ao longo de semanas não serve mais absolutamente para a situação que encontrou ao abrir a porta do próprio apartamento. Eu não sabia como sair, ele disse, por fim, com uma voz mais pequena. Eu fiquei com medo de te machucar de vez. Então você ficou me enganando por meses para não me machucar. Ele não respondeu. Não havia resposta boa para essa pergunta, e a gente sabia disso os dois. As suas malas estão prontas perto da porta, eu disse. Você pode ligar para quem quiser e ficar lá essa noite, ou pode ir para Natácia, se é esse o plano. Mas você não vai dormir nesse apartamento hoje. Mir, você está sendo precipitada. A gente precisa de um tempo para conversar com mais calma. Precisamos. Já entrei em contato com uma advogada, eu disse, com a calma de quem passou as últimas horas preparando exatamente isso. E com um advogado de questão patrimonial. Você vai receber os documentos nos próximos dias. Silêncio. O tipo específico de silêncio que acontece quando uma pessoa finalmente entende que o jogo que ela achava que estava jogando sozinha tinha outro jogador o tempo todo, e que esse jogador estava vendo cada movimento. Eu também conversei com a Dona Cerise. Eu continuei, com a mesma voz nivelada. Ela sabe tudo. E o extrato bancário dos últimos 4 meses está salvo no meu e-mail. Os saques de domingo. Todos eles, somados. Heitor ficou me olhando por um tempo sem falar. E pela primeira vez naquela noite inteira, eu vi nos olhos dele algo que não era culpa nem determinação. Era uma percepção muito clara, muito real, do tamanho exato do que ele tinha feito, do que ele tinha desfeito. Ele se levantou devagar, foi até a sala. Pegou as 3 malas sem dizer mais nada. Precisou de 2 viagens até o elevador. Na segunda viagem, quando saiu pelo corredor pela última vez, Dona Cerise se levantou da cadeira e foi até o meio da sala. Ficou de costas para a porta, olhando para a parede da frente. Eu ouvi o som do elevador descendo. Dione veio até o sofá e sentou do meu lado. Você tá bem? Tô, eu disse.
E era verdade, na medida em que qualquer verdade pode ser verdade naquele tipo de noite. Não era o tipo de "tô bem" vazio que as pessoas falam quando claramente não estão. Era a versão honesta, provisória e imperfeita da coisa. Eu não estava inteira. Tinha pedaços que iam demorar para se reorganizar, mas estava de pé. E aquilo, naquela hora, era o suficiente. Passaram-se semanas, depois meses que eu não contei de propósito, porque contar semanas é o jeito mais rápido de fazer a dor parecer que deveria ter passado já. A separação foi conduzida com eficiência pela advogada. Minha parte da herança da minha avó foi reconhecida e protegida nos documentos. Aquele dinheiro que eu tinha levado para dentro do casamento antes mesmo dele existir formalmente, registrado num extrato de conta corrente de uma mulher solteira que eu tinha sido uma vez. O apartamento ficou comigo, com a compensação financeira que me era devida. Não foi um processo sem atrito. Houve dias longos, conversas áridas, papéis que precisavam de assinatura em horas inconvenientes. E houve dias em que eu acordei com aquela dor pesada no peito que não tem endereço. Certo? Dias em que o silêncio do apartamento parecia grande demais para uma pessoa só. Dias em que eu fiquei parada na cozinha por tempo demais, olhando para a bancada onde o iogurte tinha ficado esquecido naquela noite. Mas também houve outras coisas, pequenas, na maioria, sem anúncio. Elas foram chegando com uma frequência maior do que eu esperava que chegassem. A primeira vez que eu dormi uma noite inteira sem acordar no meio, a manhã em que fui caminhar cedo no bosque dos Jequitibás e prestei atenção, de verdade, no som dos pássaros entre as árvores enormes, sem mais nada na cabeça. A primeira viagem que fiz sozinha, para um hotel pequeno em Ilhabela, com um livro e sem nenhum compromisso com o horário de volta. O dia em que finalizei o maior projeto da minha carreira até então e que comemorei com Dione num bar tranquilo no centro, com um copo de cerveja artesanal gelada, conversando 2 horas sobre tudo menos sobre Heitor. Dona Cerise ainda me liga toda quinta-feira. Não falamos muito sobre o filho. Ela pergunta como tá o trabalho, como tá o apartamento, se eu tô comendo direito. Às vezes, manda caldo de feijão por entregador, num Tupperware com o nome dela escrito com fita adesiva. Do Heitor, soube por terceiros que o apartamento de setembro com a Natácia não foi para frente, que as coisas não se acertaram da forma que ele tinha planejado nos e-mails. Mas aquilo, a essa altura, já fazia tempo que não era mais o centro da história para mim. O centro da história era outra coisa, algo quieto e sem plateia. Era eu, sozinha no apartamento do Cambuí, numa manhã de terça-feira qualquer, acordando sem alarme pela primeira vez em anos, fazendo café no coador que comprei para mim mesma e que eu gostava bem mais do que o pó da torrefação da Rua Culto à Ciência. Olhando pela janela para as tipuanas lá fora, com os pardais brigando pelos galhos, com a luz da manhã entrando pela veneziana e desenhando faixas no piso de madeira. E reconhecendo, sem drama e sem nenhuma música de fundo, que a vida que estava na minha frente era completamente minha agora. E que, dessa vez, eu não precisaria de ninguém para me dizer como ela devia ser vivida, em qual ritmo, com qual proporção de alegria ou de silêncio.